E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil, e voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Roda VT! E gente, eu sei, por que você está com esse adereço de carnaval, William? Porque o carnaval já passou, sim, mas vocês lembram que eu disse que cada vez que eu viesse aqui comentar notícias do governo do nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, eu estaria com adereço? Pois é, nós temos muita coisa que aconteceu. Nós vamos jogar esse vídeo aqui, provavelmente um vídeo inteiro, igual o último que eu postei, que deu mais de 30 minutos, esse aqui também. Porque é muita notícia, é muita coisa que aconteceu. E já vamos começar. Ignore isso aqui. Peraí, eu vou tirar. Ignore isso aqui, mas primeiro nós vamos começar com as condolências à família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a perda prematura do seu neto, Arthur, de 7 anos, devido a uma meningite. E o que girou em torno disso, dessa morte dessa criança, e como que as pessoas são más. A gente vai começar esse vídeo aqui falando como as pessoas são más. E primeiro a gente vai falar do filho do presidente, do Eduardo Bolsonaro, que disse que a morte do neto do Lula seria o transformaria em Marte, né? Então vamos começar aqui com uma notícia. Eu tô tentando carregar as notícias aqui, mas tá difícil hoje, hein? Ó, é uma notícia do Estadão e diz assim: cogitar saída para enterro só põe... Ó, é uma notícia do Estadão e diz assim: cogitar saída para enterro só põe Lula em voga poçando de coitado, diz Eduardo Bolsonaro. A gente vai ler um pouquinho dessa notícia aqui, né? Porque todo mundo sabe qual que é o embuste Eduardo Bolsonaro e o que ele tem no meio das pernas dele, né? Para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, o debate acerca da possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixar a prisão em Curitiba para acompanhar o sepultamento de um parente só coloca o petista em voga, poçando de coitado. Lula perdeu nesta sexta, dia 1º, né, o neto Arthur, de 7 anos, vítima de uma meningite. Comentário feito no Twitter em resposta do deputado a um usuário que publicou uma enquete a seus seguidores para opinarem sobre o tema. Lula é preso comum e deveria estar num presídio comum, Eduardo escreveu. Quando o parente de outro preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso. Só deixa o larápio em voga posando de coitado. Lula pediu à justiça para deixar a prisão temporariamente para se despedir do neto. Advogados do presidente dizem que ele será liberado. Anteriormente, a justiça negou o pedido semelhante feito pela defesa de Lula para comparecer ao enterro do irmão dele, né? O Genival Inácio da Silva, o Vavá, no mês passado. Na ocasião, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, interveio e liberou a ida de Lula ao encontro com familiares, mas a decisão foi tornada pública no mesmo momento em que o corpo de Vavá era sepultado, né? Ah, tá. Gente, negar a saída do Lula para ver o irmão foi um golpe. Mas se eles tentassem negar esse pedido pro Lula não ir ver o neto, eles transformariam o Lula num grande herói para a população, e que já é, né? Claro, hoje. Mas, aqui ó, alguns juristas dizem: especialistas em direito constitucional e penal afirmam que o ex-presidente tem direito de sair para ir ao velório do neto. Lula foi impedido de participar do velório de seu irmão e, de última hora, conseguiu uma decisão inexequível, pois o corpo deveria ir até ele. Lembra João Martinelli, ao blog do Fausto Macedo, criminalista e professor de Direito Penal da Escola de Direito do Brasil, a EDB. Para quem a ida às cerimônias fúnebres é um direito fundamental. Na opinião do advogado Daniel Geber, professor de Direito Penal e Processual Penal, trata-se de uma questão de humanidade, né, que neste caso supera qualquer regra. Aquela liminar dada anteriormente pelo ministro Toffoli, presidente do Supremo, naqueles termos, sem dúvida se incorpora no pedido do ex-presidente para este momento, considera Geber. Justiça sem humanidade é tirania. Tava todo mundo falando, cara, tem que liberar. É um familiar.
né? É um familiar que morreu, é um neto, foi um irmão, foi um neto. E os caras querendo transformar ele, colocar a culpa da morte do filho dele, do neto dele, como se fosse um circo, né? Pra não deixar ele ir. Mas eles foram espertos em liberar o Lula, sabe? Não ficaram muito atrás. Teve muita gente da direita que apoiou a ida do Lula. Por quê? Porque eles sabem que se o Lula não tivesse saído da cadeia para ir ver, se despedir do neto de 7 anos, ia transformar ele num monstro midiático tão grande, mas tão grande que eles não iam ter controle. Eles não teriam mais controle do Lula ou de seus eleitores e por aí vai, né? Aí você só para ver como que as pessoas são ruins. Nós temos uma pessoa que se diz blogueira, que celebrou a morte de uma criança de 7 anos. Né? Nas redes sociais, a blogueira comemora a morte de Arthur, neto do ex-presidente Lula. A Alessandra tentou se justificar, mas outros prints ainda mais cruéis sobre o falecimento da criança foram resgatados. Ó. Ela compartilhou a notícia, né, do Catraca Livre. Neto do ex-presidente Lula morre aos 7 anos. Ela coloca assim, pelo menos uma notícia boa. Aí aqui na notícia vem, né? Alessandra Strutzel, conhecida, é o nome da mulher que deixou espantados até colegas que a conhecem pessoalmente após uma postagem sádica nas redes sociais. Ao compartilhar nesta sexta-feira a informação da morte de Arthur Araújo Lula da Silva, o neto de Lula, de 7 anos, ela escreveu o seguinte comentário: pelo menos uma notícia boa. O texto acompanhava emojis de coração e felicidade, como se pode ser visto nas imagens, eu vou colocar aqui, que integram esta matéria. Minutos e horas se passaram e o post de Alessandra alcançou engajamento no Facebook. A cada segundo, os internautas entravam em seu perfil, não só para criticá-la, mas para procurar entender a origem de tanta maldade. Alessandra, que se autodefine blogueira e youtuber, não aguentou a pressão e apagou a postagem. Em seguida, divulgou um comunicado com a justificativa que não convenceu ninguém, né? Ela jogou o comunicado, né? Espero que me desculpe, quero que todos saibam que eu jamais iria comemorar a morte de uma pessoa, muito menos a morte de uma criança, com a postagem que fiz. Eu só queria saber como as pessoas reagiriam, mas agora eu sei que fiz isso de uma forma muito infeliz. Fico contente que a reação tenha sido negativa, porque isso mostra que as pessoas não perderam a sensibilidade, mas fico triste porque mesmo as pessoas que nem me conhecem tenham achado de verdade que eu seria capaz de um mau sentimento, postou Alessandra. Só que aí, nessa tentativa de meia-culpa aí, sou no mínimo esquisita. Mas minutos depois comprovou-se que se tratava de pura falácia, né? Isso porque internautas resgataram prints ainda mais cruéis em que Alessandra Strutzel aparece dialogando com colegas sobre a morte de Arthur. A imagem desmente a Alessandra e mostra que ela sabia exatamente o que estava dizendo. Aqui no print, a menina... fulana diz, qual a notícia boa? Um filho da puta menos, kkkk. Acho que você não entendeu. Quem morreu foi o neto, uma criança de 7 anos. Aí ela respondeu, entendi sim. Pensa, iria crescer como um exemplo do avô. Um filho da puta menos para roubar o nosso país. Uma das primeiras internautas a comentar no post já deletado de Alessandra questiona qual é a boa notícia e por aí ela vai respondendo, né? Repercussão. O sadismo de Alessandra Strutzel segue repercutindo nas redes sociais. Cadê aqui, gente? Essa blogueira passou uns 30 minutos batendo boca com as pessoas e reafirmando o que pensava. Agora vem com desculpas com medo de ser processada, observou alguns internautas. Postou um pedido de desculpa, disse que queria sentir a reação das pessoas, cretina, espero que sofra as consequências legais de seus atos. Eu espero que ela seja processada pela família do ex-presidente Lula. Arthur Araújo, de 7 anos, neto do ex-presidente Lula, morreu no início da tarde de sexta-feira, no dia 1º, no hospital Bartira, do grupo DOR, em Santo André, São Paulo. Informou que a criança foi diagnosticada com meningite meningocócica e não resistiu devido ao agravamento do quadro infeccioso. Arthur era filho de Marlene Araújo Lula da Silva e Sandro Luiz Lula da Silva, filho da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que faleceu em fevereiro de 2017, e do ex-presidente Lula, preso em desde abril de 2018.
carceragem da sede política federal em Curitiba, no Paraná. A meningite meningocócica é uma infecção causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Essa bactéria pode causar inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central e infecção generalizada. Aí a defesa do ex-presidente pediu que a justiça autorize a saída dele para o enterro do neto. O pedido foi protocolado na 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba e ele foi visitar o neto. Teve outras notícias, né? Aí, lógico que teve mais maldades digitais. Aqui tem uma postagem do Catraca Livre, né? Ó, nem mesmo a morte de uma criança de 7 anos consegue conter os haters. Logo que se anunciou a morte do neto de Lula, começaram a disseminar comentários maldosos, né? Quem quer saber da morte do neto Lula, disse um seguidor, o vovozinho não vai poder ir ao velório, não. Faz uma oração da sua cela, disse outra. Pensei que fosse de vergonha pelo avô ladrão que tem. Completou mais um. Talvez pelo fato de eu ser avô, a morte do garoto somada à maldade digital me deixou como única reação desabafar nesse artigo. A canalice digital não tem limites. Estamos acostumados à ideia do brasileiro como um povo cordial. As redes sociais mostram até onde vai a perversidade de uma nação tomada pelo ódio, disse o autor Gilberto Dimenstein, que é jornalista e educador e fundador do Catraca Livre. Gente, eu não entendo como que alguém pode celebrar a morte do neto do Lula, sabe? Eu não entendo como que as pessoas podem, né, fazer isso. Aí temos outra notícia aqui ainda sobre a morte do neto do Lula, que o Eduardo Bolsonaro depois se justificou depois do post sobre o neto, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro tentou justificar o comentário que fez sobre a liberação de Lula para o velório de seu neto, Arthur, de 7 anos, que faleceu na sexta-feira, dia 1º, em função de uma meningite bacteriana. Criticado até mesmo por aliados, o político tentou reverter a situação que não pegou nada bem para ele. Depois de ter dito que o ex-presidente deveria ser tratado como um preso comum, sem privilégios, mesmo diante da morte de uma criança, o deputado começou a ser alvo de críticas até por apoiadores, por sua falta de sensibilidade com a situação, né? Uma pessoa comentou aqui, Eduardo, apoio seu pai e vocês também, mas podemos deixar a política só um pouco de lado e ser humano? Eu odeio o Lula, o PT, a laia toda, porém não é fácil perder alguém da família, devemos solidarizar com isso. Aí ele foi lá e outra pessoa, Bolsonaro, sou Bolsonaro, mas se é direto. Nessas horas esquecemos as divergências e pronto, né? Para tentar reverter a imagem ruim, ele voltou ao tweet dizendo por questão de insônia, com insonomia com os demais presos, Lula não deveria sair da cadeia para ir ao velório. No entanto, uma reportagem publicada no jornal Metro de São Paulo mostra que mais de 12 mil saídas como a do petista são liberadas por mês em presídios de todo o país. Então não quer dizer que é só por causa que ele é presidente que ele tá saindo, né, da cadeia para ir visitar e ir ao enterro da sua família. Isso é comum, isso é de praxe. Se você tem um advogado e o advogado vai lá e faz o pedido para você. Perguntando se Lula deveria sair da cadeia, respondi que não, até por uma questão de insonomia com os demais presos. Agora, sobre a morte da criança, é óbvio que é um fato lamentável e indesejável. Isso depende de ideologia. Não misturem as coisas. Ah, Eduardo, eu acho que o seu micropênis tá pensando mais por você do que a sua cabecinha enorme que você tem. Já aí o Malafaia atacou Eduardo Bolsonaro e disse, faltou compaixão, né? Amigo de Jair Bolsonaro, adversário de Lula, o pastor Silas Malafaia entrou na polêmica sobre a morte de Arthur, neto do ex-presidente. Deu uma lição em Eduardo Bolsonaro, que debochou dos sentimentos do Lula. Falta compaixão, criticou. Pois é, até o Malafaia dizendo que faltou comoção, faltou isso e por aí vai, né? Aí o ex-presidente Lula desestimulou os atos políticos no velório do seu neto, do Arthur. Gente, eu não entendo pra que as pessoas vão no velório de uma criança gritar Lula livre. Deixa a família em paz, deixa eles
viverem aquele momento de tristeza sozinhos, né? A flor da pele, o próprio Lula pediu que o PT desestimulasse atos políticos no velório do Neto. Desta vez, houve extremo cuidado da defesa no encaminhamento do caso, pela reação do ex-presidente à notícia. Ninguém queria dar munição para que a solicitação de saída temporária fosse rejeitada, né? Passou da conta com quem falava. Lula repetia que ao receber a visita inusitada do chefe da custódia, imaginou que algo teria acontecido a algum familiar, mas disse que jamais poderia projetar a morte do neto de 7 anos. Eu fico pensando, né? Imagina, a pessoa tá presa e recebe, olha, então, seu neto morreu, seu filho morreu, né? Seu irmão, e não pode ir. Ó, tem alguns comentários aqui, ó. Para alguns, a morte do Neto serve de condenação a Lula. É isso? É o que parece. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Seus avós são babões. Vocês não têm ideia do que é ser pai, ser avô, sem pensar dessa forma do Lula. Pensam da mesma maneira sobre qualquer outro. Pessoas desprezíveis, avulsas e insignificantes pensam assim. É que vai outras pessoas falando, né, dando abraço ao Lula e concordando com a história e com a notícia. Gente, é uma criança de 7 anos que morreu. Eu só queria deixar aqui meu recado. Se eu, William, hoje, fosse político e tivesse roubado, e tivesse uma família, ou um irmão, meu sobrinho, falecesse, eu gostaria de estar lá. Eu não queria receber essa chuva de ódio que as redes sociais têm despejado contra o Lula. Velho, política é uma coisa, vida pessoal é outra. A pessoa tá sofrendo com a morte de um ente querido. Ela tá sofrendo com a morte de uma pessoa que ela ama. Não tenho como mensurar a barbárie que é isso. Que é dizer, bem feito, graças a Deus que morreu, vai arder no fogo do inferno. Eu não entendo como que as pessoas conseguem condenar desse jeito. Eu espero do fundo do meu coração que essas pessoas aprendam um dia o que é ter compaixão e o que é sofrer, sabe? Porque assim, a pessoa nunca deve ter sofrido com uma perda de alguém que você amava, de alguém que você gostava, sabe? Pra ser desse jeito. Bom, essas são as notícias sobre a morte do neto do Lula e a saída do Lula da cadeia. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não deixa de compartilhar, escrever aqui, comente aqui o que você achou, né, de toda essa barbárie que fizeram com o ex-presidente Lula, dessa chuva de ódio e hater na internet. Compartilha com aquele seu amigo, não deixe de se inscrever aqui no canal e nos vemos numa próxima. Um beijo, tchau!